as avaliações necessárias para um resultado de líquor consistente, né, que resulte em diagnóstico. Então, pelo menos 1 ml é ideal. Em geral, o laboratório vai trazer o volume lá que foi enviado, né, para interpretação. E se for um paciente muito pequeno, lembra que antes eu falei de 0,5 a 1 ml por quilo, tem maiores, 0,2 ml por quilo, tem menores gatos. Então, se eu tiver um paciente de 1 quilo, a gente não vai conseguir esse volume ideal, né? Então, a gente pode, assim, eu já coletei um paciente de 900 gramas. E aí dá para priorizar algumas avaliações, fazer proteína, por exemplo, que é concentração, precisa de uma gota para fazer. Contagem de células totais e diferencial seria o mais importante quando a amostra é menor, mas isso o laboratório vai saber decidir, né, o que é mais importante realizar. O fato é que a gente, quando tem chance de coletar um valor maior, deve fazer, né, a coleta. O que mais que é importante, gente? O ideal é que vocês façam ou coleta de sangue em um tubo com cloreto para dosagem de glicose simultânea, ou até mesmo a dosagem rápida da glicemia na hora da colheita. Mas o ideal é coletar sangue, tá, no mesmo momento, porque é esperado que o valor de glicose do líquor ele seja de 60% a 70%, em algumas literaturas até 80% da glicose sérica, ou seja, da glicemia. Então, se a gente não tiver um valor simultâneo de glicemia, fica difícil dizer se está normal esse valor, já que ele depende do valor de glicose lá do soro, beleza? Então, como que se divide as avaliações do líquor? Em exame físico, exame químico e contagem de células totais e ainda a avaliação morfológica e contagem relativa de células nucleares. Tá? Então, como eu falei antes, bem similar ao que a gente vê lá nos outros líquidos cavitários. Pois bem, um outro ponto importante na análise do líquido cefalorraquidiano é os níveis de proteína, tá? Então, os níveis de proteína, eles variam proporcionais também à quantidade de proteína no soro, mas tem 2 fatores principais que vão causar variabilidade no nível de proteína no líquido, tá? É o aumento da permeabilidade, ou seja, vai haver possibilitar o extravasamento de albumina que não deveria passar por líquido no espaço subaracnoide, e aí a gente vai ter um aumento de proteínas no líquido, e essa proteína é albumina. Isso só acontece quando tiver aumento de permeabilidade. Tá? A Lilica está aparecendo lá na nossa aula hoje. O segundo ponto é aumento da produção de globulinas de forma local. Então, se tiver um processo inflamatório infeccioso, em que há aumento na produção de imunoglobulinas lá no líquor, também vai haver aumento do valor de proteína total. Tá? Existe um teste para dizer se essa proteína é albumina, que ela pode ser dosada, ou globulina, que é o teste de Pand, que a gente já vai falar daqui a pouco. Então, o nível normal de proteína na coleta por cisterna magna de até 30 mg por decilitro e por punção lombar até 45 mg por decilitro. Tá? Então, aumento de proteína pode ser por aumento de permeabilidade ou aumento de produção local. Então, o teste de Pand, gente, é um teste que é feito com um reagente chamado reagente de Pand, que ele é a base de formol. E ele indica de forma qualitativa, semi-quantitativa, a presença de globulinas. Tá? Então, ele indica o teor de globulinas e ele é emitido no formato semi-quantitativo, ou seja, em cruze. Uma cruz, 2 cruzes ou 3 cruzes vai indicar se tem aumento no teor de globulinas. Tá? Por quê? Pelo motivo que eu acabei de falar. Então, se a gente olhar, chegou o resultado do líquido, e as únicas alterações são aumento de proteína, está lá com 48 de proteína e ela até 30 na cisterna magna. E teste de Pand positivo, opa, o que eu sei? Que tem um aumento de globulinas, que não é só por aumento de permeabilidade e extravasamento de albumina. Ou seja, eu vou direcionar meu diagnóstico para causas infecciosas e inflamatórias que aumentam o teor de globulina. Eu vou associar com outros achados que a gente vai discutir várias doenças específicas aqui para que vocês entendam melhor esse tipo de aspecto. Tá? Aqui eu só trouxe um exemplo de um líquor, né, praticamente normal de um paciente que a gente atendeu.
de líquor, a gente vai ter um aumento de proteína. Teste de corante negativo, concentração de albumina aumentada no líquido. Isso pode acontecer por aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica. Tá? E dissociação é quando não bate uma coisa com a outra. Então, a gente pode ter aumento de albumina e uma citologia normal, sem aumento de células inflamatórias. Então, as doenças em que isso pode acontecer são as convulsões. Então, logo após a convulsão, tá? Lembrar que a convulsão é sinal clínico, não é diagnóstico etiológico. O paciente pode ter uma epilepsia idiopática, teve uma convulsão recente, esse exame foi realizado ali até 24 horas após a convulsão, e aí tem aumento da albumina, tem aumento das proteínas do líquor, mas a citologia está normal. Tá? Isso seria uma dissociação albumino-citológica. Por quê? Quando aumenta a permeabilidade, é esperado que aumente também células inflamatórias lá dentro do líquor. E se não tiver aumento na citologia de células inflamatórias associado a um aumento de albumina, isso indica que teve uma dissociação, ou seja, não aconteceu o mais esperado. Tá? Lesões agudas ou compressivas da medula espinhal, então doenças do disco intervertebral também podem causar essa apresentação, tá? Também por aumento da permeabilidade pelo quadro inflamatório envolvido. Encefalites virais, às vezes ainda não deu tempo, não houve uma produção aumentada de linfócitos, de células mononucleares, que é esperado nas encefalites virais. Mielopatias degenerativas pode gerar só aumento de proteína sem aumento de celularidade. Meningoencefalite granulomatosa, eu trouxe um caso para vocês, nas próximas aulas a gente vai ver. E é uma doença bem difícil de diagnóstico, porque o líquor pode dar normal, pode dar só aumento de proteína, que é isso que a gente está falando, a dissociação albumino-citológica. E ainda neoplasias intraparenquimatosas do sistema nervoso central podem gerar somente um aumento de albumina, aumento de proteína, e nem sempre é possível identificar células neoplásicas na citologia. Depende muito do tipo de neoplasia. Né? Ela tem que descamar, tem que sair célula da neoplasia para cair lá no líquor para o laboratório conseguir identificar. Então, nem sempre isso vai aparecer. Cultura fúngica versus cultura bacteriana. Quando que é indicado? O ideal é a gente sempre separar um tubo estéril para cultura fúngica bacteriana, mas eu geralmente tomo essa decisão depois de avaliar o resultado do líquor básico. Tá? Se eu tiver um líquor límpido, incolor, com baixa celularidade, não está turvo, não tem aumento de proteína, não tem nada compatível com meningoencefalite fúngica e bacteriana, por que a gente vai gastar o dinheiro de propriedade com um exame que não vai dizer nada, ou até mesmo pode trazer uma informação falsa, uma contaminação externa do líquor e crescimento bacteriano, mas o paciente não tem meningoencefalite bacteriana. Então é o que a gente fala lá no módulo 1, impacto diagnóstico terapêutico. Você tem que bater o resultado do líquor com a clínica do paciente com a indicação do próximo exame, né? Exame segmentado, passo a passo do diagnóstico. Então, o quadro clínico é compatível com uma meningoencefalite dessa natureza? Se for, faz sentido pedir cultura fúngica bacteriana. Se não for, não faz nenhum sentido. Quando houver o achado de micro-organismos suspeitos, lá na citologia do líquor pode ser identificado bactéria, e aí sim é indicado fazer a cultura, mas tem que ter cuidado. Esse tubo está estéril ou é contaminação ambiental? Né? Então isso também tem que ficar bem atento. Grande quantidade de neutrófilos degenerados durante a avaliação citológica do material. Também é um ponto que indica meningoencefalite, principalmente bacteriana, mas também pode ser fúngica. Tá? Então, nessas situações, quadro clínico compatível, análise de líquido compatível, com presença destas alterações aqui, presença do micro-organismo, presença de grande quantidade de neutrófilos, que não é normal, né? O líquido tem baixa celularidade e principalmente neutrófilos degenerados. Bom, gente, um outro ponto muito importante da análise de líquor é a contagem de células totais. Tá? Por quê? Tem a barreira hematoencefálica, o líquor é um ultrafiltrado do sangue e, teoricamente, passa muito poucas células do sangue para o líquor. Então, existe uma quantidade considerada normal. É isso que a gente vai ver aqui. Então, de eritrócitos é considerado normal na cisterna magna até 30 células
parecido com algumas doenças. Então, menor que 5 por microlitro na cisterna e menor que 8 por microlitro na região lombar. Então, lá na região lombar, o líquor já passou por mais regiões anatômicas, ele pode ir arrastando células na região lombar. Então, por isso que é esperado mais na região lombar do que na cisterna, onde o líquor acabou de ser produzido e ele vai deslizando, né, até a região lombar. Beleza? Um ponto que a gente já discutiu na aula passada é a contaminação da coleta versus hemorragia primária do sistema nervoso. Então, eu mostrei esse mesmo caso aqui para vocês, de um líquor que era hemorrágico, que eu achei que tinha sido erro na função no momento inicial, e depois eu percebi que era um líquor hemorrágico. De fato, porque a gente funcionou de novo e toda a amostra ela veio com presença de sangue. Então, como que a gente pode diferenciar, né? Que o laboratório vai nos ajudar a diferenciar, só que a gente tem que saber ler o exame e muitas vezes até conversar com o laboratório para a gente conseguir chegar no diagnóstico mais correto. O primeiro ponto, eu já expliquei para vocês anteriormente, é a centrifugação da amostra. Então, em amostras que é coloração do líquor em si, que é hemorragia do líquor, após a centrifugação a amostra continua com coloração, tá? E em situações que a hemorragia ela é do líquor, vai aparecer, em geral, macrófagos e eritrofagocitose. Por quê? Tem sangue, tem hemácias onde não deveria ter. Então, o sistema imune ele tende a combater esse negócio tá errado, vai combater esse agente agressor. Em geral, acontece a eritrofagocitose, ou seja, os macrófagos vão lá fagocitar essas hemácias que estão no lugar errado. Então, tanto a centrifugação como a permanência da coloração, assim como a presença de macrófagos e eritrofagocitose, vão indicar que a hemorragia é primária do sistema nervoso. Em relação ainda à avaliação citológica, uma das partes mais importantes do exame, além da análise física e química, elas são importantes também, mas sem avaliação citológica e morfologia celular, sem citologia, fica muito difícil de fechar o diagnóstico. Tá? Então eu indico para aprofundamento este artigo aqui, depois eu posso disponibilizar para vocês, que fala da função, composição e análise do líquido cérebro espinhal, né, do cérebro carpidiano. E a maioria das informações que eu trouxe aqui para vocês estão nesse texto, né? E eles enfatizam que, em alguns casos, o líquor pode não apresentar alterações físico-químicas, ou seja, ele está lá incolor, não está turvo, pH normal, proteína normal, as análises físico-químicas todas normais, mas eles podem ter informações celulares muito importantes. Então, essa é uma etapa do exame que não pode faltar. A avaliação laboratorial do líquor, então, a gente pode encontrar alterações. Em relação à citologia, à contagem celular, quando a gente tem um número aumentado de células do líquor, tá? Nessa contagem aqui, deixa eu voltar lá. Contagem de células totais. Se for maior que 30 o número de eritrócitos, maior que 5 o número de células nucleares. Numa coleta por cisterna lombar, o nome disso é pleocitose, tá? Que é o aumento do número de células lá no líquido. Tá? É como se fosse a leucocitose, mas a pleocitose é no líquido e engloba células nucleadas e não nucleadas, ou seja, eritrócitos e células nucleadas, que são, em geral, leucócitos. Pode ter células neoplásicas, isso a gente precisa avaliar com a citologia, que eu acabei de comentar, que é muito importante. É considerada uma pleocitose leve até 30 células por microlitro, moderada de 30 a 100 e acentuada maior que 100. Tá? Isso está associado a um número diverso de patologias que a gente vai ver na sequência desse módulo. Então, eu trouxe bastante material de abordagem clínica, mesmo de neurologia clínica, para que a gente entenda a interpretação, tá? Para ilustrar bastante, para vocês terem noção e saberem aplicar direto lá na prática, né? Que esse é o grande objetivo do nosso curso, que o clínico pegue os exames na mão e saiba o que fazer com eles, conseguir extrair todas as
forma direta, prática, saiba o que fazer com aquilo, né? Não fique com a cara de agora, o que eu faço com o lugar, tá? Então, a pleocitose, esse aumento de células lá no líquor, ela pode ser classificada em diversos tipos. O primeiro deles é a pleocitose neutrofílica, ou seja, predominam neutrófilos. Ela é considerada de leve a moderada quando tem de 20 a 50% de neutrófilos em relação ao total de células. Intensa ou supurativa quando mais de 50% dos neutrófilos mais de 50% das células são neutrófilos. Tá bom. Bom, assim como tudo que a gente viu até agora no curso, a presença de um número aumentado de determinada célula, ela está baseada na lei da oferta e da demanda. Ou seja, ou aumentou a produção por algum motivo, ou aumentou a demanda tecidual e essas células vão estar aumentadas. E no líquor não é diferente. Então, uma pleocitose neutrofílica, ela vai aparecer quando há uma demanda maior de neutrófilos lá no sistema nervoso. Por quê? Quando tiver um agente agressor, e não precisa ser uma bactéria esse agente agressor, os neutrófilos precisam trabalhar para combater este agente agressor. Então, a gente faz um link com o leucograma inflamatório. Quais são as causas de leucograma inflamatório? O que é um leucograma inflamatório? Que a professora Heloísa conversou com vocês lá no módulo 3. Tá? Um leucograma inflamatório ele pode estar relacionado a diversas situações clínicas, de maior demanda de neutrófilos, que o sangue precisa levar mais neutrófilos por determinado motivo. E aqui no líquor não é diferente. Então, quais são essas situações? Agentes infecciosos bacterianos, então uma meningoencefalite ou uma mielite bacteriana vai aumentar o número de neutrófilos? Muito provavelmente. Uma meningoencefalite fúngica também. Outro fator, gente, um agente viral em fase aguda, além de aumentar a demanda de linfócitos, ele aumenta também a de neutrófilos. Em meningoencefalites virais, no quadro agudo inicial, a gente pode ter uma pleocitose neutrofílica e não o predomínio de mononucleares, de linfócitos, que na fase mais de evolução maior da doença e na fase crônica é mais comum. Trauma tecidual. Tá? Teve um trauma severo que levou a uma inflamação, a inflamação vai aumentar a atração de neutrófilos, os fatores pró-inflamatórios, citocinas vão aumentar a diapedese e esses neutrófilos vão aparecer em maior número se o trauma for relacionado ao sistema nervoso no líquor. Então, um paciente que teve um traumatismo crânioencefálico, um trauma medular, e a gente faz análise do líquor, pode sim ter uma pleocitose neutrofílica. E tem infecção? Não sei. A gente tem que avaliar com outros achados. Tá? Então, não significa infecção. Danos teciduais com envolvimento do sistema vascular, por exemplo, um acidente vascular encefálico, pode levar também a uma pleocitose neutrofílica. Tá? Outro tipo de pleocitose é a pleocitose mononuclear. O que é mononuclear? Os neutrófilos, eles são células consideradas granulocíticas, né, que tem grânulos citoplasmáticos, e as células mononucleares incluem monócitos, linfócitos, né? Então, é considerada mononuclear a pleocitose quando mais de 70% dos linfócitos estão presentes ou células monocitóides, e aí entram os monócitos. Tá? Nos quadros virais em fase avançada, é comum uma pleocitose mononuclear com predomínio de linfócitos. Tá? E como eu falei no último slide, no anterior, na fase viral aguda, a gente pode ter uma pleocitose neutrofílica, que não é tão comum nos processos virais, tá? Mas no líquor é isso que a gente vai encontrar. E também lá no hemograma, a professora Heloísa já discutiu com vocês lá no módulo 3, dos casos que a gente traz de interpretação que envolvem leucograma, a presença de padrão inflamatório ela também pode estar presente nas doenças virais. Então, quais são as principais causas de pleocitose com predomínio de células mononucleares na nossa base de líquido? Encefalite necrosante é uma doença que eu tenho um caso bem trágico para mostrar para vocês. A gente já vai ver doenças específicas, casos reais, aplicação clínica de tudo isso que a gente
gente está vendo aqui. Linfomas pode ter predomínio de mononuclear e ainda mielomalácia, que é uma degeneração da medula, tá? É uma mielite que cursa com malácia, que é degeneração, e necrose tecidual é uma condição que pode levar a óbitos e pode estar presente em principalmente processos traumáticos. Como eu estava comentando, gente, a malácia, a mielomalácia, o termo malácia significa amolecimento. Então, é uma degeneração medular que cursa com amolecimento da medula e necrose medular. É um quadro bem grave de doença que, na maioria dos casos, leva a óbito, dependendo da extensão dessa necrose, né? E pode aparecer lá no início como uma pelocitose com predomínio de mononucleares. Ainda a pelocitose ela pode ser do tipo eosinofílica, ou seja, lá na contagem celular predominam eosinófilos. Tá? Isso vai ser classificado como eosinofílica quando for mais de 20% de eosinófilos. Tá? E as principais causas são protozoários, fungos, reações de hipersensibilidade, daqui a pouco a gente vai ver algumas doenças também. Então, toxoplasmose e neosporose são as doenças mais clássicas de origem protozoária que podem causar pelocitose eosinofílica. A erliquiose, que é uma doença multissistêmica que afeta leucócitos, pode levar a leucócitos e plaquetas, né? Ela pode levar também a sinais de meningoencefalite. É um aspecto um pouco raro da doença, mas também tem que considerar no diagnóstico diferencial. Fungos, os principais são relacionados à criptococose, né? Esse é a doença mais comum. Também trouxe um caso para vocês que a gente atendeu na época que eu estava lá em Laje. E reações de hipersensibilidade. Tem várias doenças de fundo imunomediado que também podem aparecerem mais eosinófilos em relação à contagem celular total. Ainda em relação à pelocitose, ela pode ser mista. E esse é o maior desafio no diagnóstico. Então, quando tiver mais de 20% de 2 ou mais tipos celulares, é considerada uma pelocitose mista. Então, onde que ela pode aparecer? Em processos infecciosos mais crônicos, tanto por protozoário quanto por fungos, isso pode acontecer. Meningoencefalite granulomatosa também é mais comum a pelocitose mista. E as neoplasias, em geral, também podem ter uma apresentação de pelocitose de padrão misto, ou seja, predominam 2 ou mais tipos celulares. Bom, gente, de princípios básicos, de avaliação inicial da análise do líquor, a gente conclui por aqui. E nas próximas aulas eu vou trazer para vocês aspectos específicos de patologias e casos clínicos reais, de como utilizar essas informações lá na prática clínica. Tá bom? Até a próxima. Beijão!